Olá, sejam muito bem-vindos ao último Ligado na Universidade desta temporada. Hoje estamos recebendo aqui a professora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, que é a diretora da FOB, na verdade está encerrando o mandato agora. Professora, é um prazer muito grande estar aqui com a senhora. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, vocês sabem que eu sou fã de vocês, TV USP, equipe aqui da Campus USP Bauru, e para mim sempre é uma satisfação poder estar divulgando a escola, não só a FOB, o Centrinho, mas o nosso campus. Então sempre que eu sou convidada, eu faço questão de deixar um espaço na agenda para poder estar aqui com vocês. Eu sinto muito feliz por isso. O programa de hoje a gente separou o último programa exatamente para tratar sobre esse balanço desses quase 4 anos aí da senhora à frente da FOB. Queria começar falando sobre ensino, professora. Como que a senhora deixa o ensino da FOB, a odontologia e a fonoaudiologia, tanto após quanto a graduação? Olha, é claro que a gente teve uma conjuntura de coisas. Nós iniciamos em 2014 com muitos desafios, muitos que a gente nem esperava, que é o financeiro. E claro que eu acho que o ensino ele está, como sempre, tanto da odontologia como da fonoaudiologia, consolidados. Temos um grande desafio que agora é integrar esses cursos com a medicina, que vem com propostas inovadoras assim, para a nossa proposta do nosso campus, porque isso já acontece em outras escolas, que são as salas de aula invertidas, as aulas disponibilizadas em todos os tipos de mídia para que o aluno possa estudar a qualquer momento que ele quiser, a chance de você estar trabalhando com players e com cases nas aulas que são mais ou menos, o professor vai ser digamos assim, um mediador de conhecimento, de uma maneira mais significativa, alinhando essa forma de ensinar a essa geração que está acostumada com resultados imediatos. Aperte-se um botão, eu tenho no Dr. Google, que eu pergunta que eu quero a resposta. Eu vou a um cinema, eu aperto um botão, eu já tenho o meu ingresso, ou enfim. É uma maneira que nós vamos ter que reaprender a ensinar, e eu acho que eu, nos meus 32 anos de docência, me sinto também nem um pouco constrangida de dizer que eu vou aprender tudo de novo. Professora, acho que um dos indicadores do ensino são os rankings, né? Na gestão da senhora, a FOB, a odontologia da FOB ficou entre as 20 melhores em 3 anos seguidos, se eu não me engano, nos rankings. Isso é a prova que o caminho foi seguido com excelência. Com certeza, e claro que a infraestrutura não só das odontologias da USP, mas da FOB, mas que a própria universidade oferece para os seus estudantes. Quer dizer, nós aprovamos na última terça-feira no Conselho Universitário o orçamento de permanência estudantil para 2018 da ordem de 223 milhões. Se você analisar, com todo respeito às nossas co-irmãs, ou mesmo nas federais, nenhuma universidade do Brasil hoje tem um recurso como esse para dedicar à permanência estudantil. Então isso faz a diferença. Quer dizer, a USP valoriza os seus estudantes, esperamos que eles nos valorizem também, não é? E com isso faz esforços, e ontem vocês viram na fala do professor Varran, que é o novo reitor, eleito e indicado já, que a prioridade continua sendo a graduação. Hoje nós temos desafios que um número maior de alunos, talvez carentes, vão ter acesso às cotas, né? À escola, exatamente. E é isso aí, a gente tem que fazer com que esses talentos que vêm, nos procuram, que às vezes não têm as condições ideais para estarem aqui, morando em Bauru, ou mesmo coisas básicas, se alimentando, suprir a eles, mas também a contrapartida tem que acontecer, eles têm que valorizar isso. Quer dizer, eu tenho dito várias vezes que a USP é pai e mãe, não é, desses alunos, mas, de uma certa maneira, aqui na FOB, tanto nos cursos de odonto como de fono, a contrapartida dos alunos ela acontece, e um dos resultados são esses indicadores que mostram que realmente a formação que eles estão recebendo é sólida, a equipe que nós temos, o time de professores e servidores técnico-administrativos, que as coisas não acontecem sem a interação dos dois, para os alunos, ela tem suprido as necessidades para formar um bom cirurgião-dentista e um bom fonoaudiólogo. Outro resultado importante foi na pós-graduação, né? O Programa de Ciências Odontológicas Aplicadas recebeu pela primeira vez a nota 6 da CAPES. O que significa isso, professora? Significa, quero dizer, uma continuidade de um trabalho que começou há muito tempo atrás, quando nós reestruturamos os cursos. Nós passamos um momento igualmente crítico. Não por acaso eu estava naquela época à frente da presidência da Comissão de Pós-Graduação, juntamente tendo como meu vice o professor Paulo Conte. E nós temos uma reengenharia muito grande, que felizmente hoje a gente recebe, inclusive, interlocutores de outras universidades que estão na CAPES, nas comissões de avaliação,
dizendo que nosso modelo ficou, reestruturação ficou como um modelo que a própria CAPES usa como modelo de sucesso, ou seja, em 3 avaliações, nós saímos de um programa, de 2 programas 3, 3 programas 4 e um 5, para um programa 6 reestruturado e consolidado, porque uma coisa é você subir patamares, seja aí onde for, e você não ter estrutura para se manter. Quer dizer, tão difícil quanto você evoluir num processo, é você se manter nesse nível de evolução para poder galgar o outro caminho. Eu acho que hoje que a FOB tem o seu núcleo duro de professores de pós-graduação, tanto na odontologia como na fono. A odontologia recebeu o 6, a fono o 5, está pleiteando o 6 nessa recursos que eles implementaram aí, mas professores amadurecidos, alunos valorizando isso, e claro que isso também agrega valor muito grande ao que nós podemos oferecer para a nossa comunidade. Professora, na gestão da senhora é impossível não falar de crise financeira. Foi um período muito difícil, né? Qual que foi a fórmula encontrada para tentar superar essa crise, professora? Trabalho e gestão. Se vocês reverem os programas que todo ano eu falava aqui, nada supera o trabalho, nada supera a gestão dos recursos quando você tem poucos. Então você passa a valorizar as coisas mínimas e quando você estabelece critérios, prioridades que focam em resultados objetivos, eu acho que você consegue contornar a crise. Então eu falo para minha filha sempre, quer dizer, a gente evolui mais nos momentos mais difíceis das nossas vidas do que nos mais fáceis. Quando você dá certo em tudo, você fica com a falsa impressão de que você é suficiente, e não é. Não é? É eficaz e não é. Ninguém é assim. E então, no momento de crise, a gente teve que repensar vários procedimentos, a comunidade, e o que é mais importante, quer dizer, há uma liderança que dá diretrizes, mas se a comunidade não responder no mesmo nível, é inócua as diretrizes da liderança. E eu me sinto extremamente privilegiada, porque tanto aqui na FOB, quanto a partir do momento que eu passei a também fazer a gestão do Centrinho, do Agarac, ambas comunidades responderam absolutamente dentro do alinhamento do que nós direcionamos. E, claro, nós conseguimos passar muito bem todos esses momentos e eu me sinto privilegiada por isso, porque tenho que citar o apoio fundamental dos órgãos centrais, da reitoria em todos os seus segmentos. Vou falar aqui do professor Marco Antônio Zago, o próprio professor Varranco, enquanto vice-reitor, que foram fundamentais para que os nossos pleitos fossem atendidos. E, claro, nós respondemos com resultados à altura. Eu acho que hoje eu me sinto assim, em março eu termino meu mandato à frente da FOB e eu me sinto realizada. Eu posso dizer que eu cumpri a minha missão, dei o meu melhor e tenho certeza que, voltando a ser professora, continuarei dando, tenho vários projetos aí para implementar e que, sem dúvida alguma, é para enaltecer, não a mim, mas a nossa escola, a nossa universidade. Eu acho que esse é o nosso papel aqui. Professora, a faculdade cresceu tanto em termos de curso, que a gente vai falar no próximo bloco, da medicina, mas também cresceu fisicamente. Teve algumas obras importantes inauguradas. Queria que a senhora falasse um pouco delas. Teve o CIP2, né, que era uma obra antiga que estava aí, né, que é muito importante para a faculdade. Fala um pouquinho sobre essas obras, professora. Isso é reflexo do apoio que nós tivemos, muito importante, da reitoria. Por exemplo, nós tínhamos uma verba de 850 mil reais para a clínica de fono, e para concluir toda a reforma, saímos de pouco mais de 800 mil. Nós recebemos mais 1 milhão e com esse aporte nós conseguimos fazer toda a reforma dela. O CIP foi a mesma coisa. Uma obra que começou como uma verba aprovada na gestão ainda do professor Pereira, enquanto eu era vice-diretora, e que infelizmente, pelos percalços, a construtora que começou não pôde concluir, aí você tem que abrir outras licitações, são aquela via crucis do gestor público em relação às licitações, as empresas que muitas vezes não conseguem cumprir o que foi compromissado com os contratos, e aí os 350 mil iniciais foram poucos, e aí houve um aporte de mais 2 milhões de reais, nós conseguimos terminar e felizmente já rechear, porque nós tivemos uma verba institucional vinda da FAPESP, né, que permitiu que nós comprássemos mais equipamentos de ponta e hoje o CIP2 é uma realidade, mas sem dúvida alguma, pela continuidade de um trabalho
iniciada lá com o professor Pereira, e também pelo apoio decisivo dos órgãos centrais nesse sentido de terminar as obras, e mais o núcleo de simulação e treinamento, educação e treinamento de saúde, que está alocado no Agarac Centrinho USP, e que também faz parte desse projeto. Ok, professor, vamos fazer um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje aqui a professora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, que é atual diretora da instituição e está entregando o cargo em março de 2018. Professora, não tem como a gente não dizer que a maior conquista da sua gestão foi a medicina, isso com certeza, né? Como que foi articular tudo isso, que foi um trabalho muito grande, que a gente escuta desde a posse a senhora já abriu que queria medicina aqui na USP Bauru? Eu acho que esse é o segredo. Eu acho que o gestor, seja público ou privado, ele tem que ter metas e vai trabalhar mesmo nas situações mais adversas para cumpri-la. Eu sabia que eu tinha um grande parceiro, que é o meu vice-diretor, hoje diretor eleito e já foi nomeado hoje pelo reitor, está publicado no Diário Oficial. A partir de 10 de março ele será o futuro diretor. Então que eu tinha aí um time que eu poderia contar e que, a despeito, se eu olhasse só para as adversidades, não tem dinheiro, eu não caminharia. E se você olhar, eu gosto de ler muito os livros assim da história dos grandes empreendedores do mundo, e todos eles têm um histórico assim, que passaram momentos difíceis, mas não olharam para esses momentos, olharam à frente. E essa era a minha meta. Eu sabia que primeiro eu tinha que convencer o reitor, e depois, a partir dele convencido, eu teria um grande aliado que nos ajudaria nesse projeto. E também acredito muito em Deus. Vocês veem que todas as minhas falas eu coloco Deus, porque todos os dias eu falo com Ele, Ele fala comigo, e eu tenho certeza que tudo que eu conquistei, Ele está à frente. E por isso que eu conquistei, é a minha convicção pessoal, não é? E então, assim, nesse processo eu sempre chegava e conversava com o professor Zago: professor, nós estamos em outro curso lá, nós temos estrutura, olha com carinho não, Cidinha, nesse momento vamos pensar, até o dia que, quando eu assumi o hospital e eu fui visitar a unidade 2, que é o famoso prédio azul, eu pedi uma audiência no dia seguinte, ele me recebeu 2 dias depois, eu falei: professor, não dá. Aquele prédio, do jeito que está, eu gestora lá, o senhor gestor aqui, não dá para a gente não fazer nada. Nós temos que entrar com os interlocutores extra USP, fazer com que isso aconteça, e a nossa contrapartida será a Faculdade de Medicina. E a partir daí ele entendeu e viu que realmente um prédio de 22 mil metros quadrados não poderia ficar parado, com gente esperando na fila do pronto-socorro para leito, e aí começaram as articulações extra USP, que foi quando ele começou a conversar com o governador, começou a conversar com o secretário da Saúde, e depois aqui também ele me autorizou a começar a articular a extra USP. O primeiro que eu conversei foi o deputado Pedro Tobias, que foi um grande ajudador nesse processo, sobretudo também com a interlocução entre a reitoria e o governador do estado, o governador Geraldo Alckmin. E a partir daí a gente começou, e claro, foi nos 45 minutos do segundo tempo, mas eu acho que, a despeito de hoje ainda alguns dentro da própria universidade duvidam, né? Mas o simulador já foi uma amostra do que a gente é capaz de fazer, e quando você tem um time diferenciado, como é FOB e a Agarac Centrinho, eu acho que tudo fica fácil para o gestor fazer acontecer, porque você coordena, trabalha, digamos assim, no background de infraestrutura, mas quem está no chão de fábrica, digamos assim, são os trabalhadores, e eu quero, nesse momento, já agradecer a todos. Ontem mesmo nós fomos agraciados, homenagem lá pela revista Atenção, e eu disse: quando você tem um time de primeira junto com você, competente, comprometido, ser gestor é muito fácil. Os momentos críticos, eles existem, são enfrentados, não são fáceis muitas vezes. Vocês viram, 2014 foi um ano que talvez, para mim, foi de grande aprendizado, de muita apreensão, mas, é o que eu falei, com Deus à frente e bons propósitos, nada te derruba. E é assim que a gente conseguiu chegar na medicina, e é assim que eu acho que o campus vai caminhar. O projeto do professor Carlos já é
A enfermagem tem que vir, nós estamos pleiteando, ontem ainda conversei lá no Prêmio Atenção com o nosso prefeito Clodoaldo Gazeta, já está na mesa dele, nós estamos pleiteando 7 mil metros quadrados ali do tiro de guerra, nós precisamos de espaço para ampliar os nossos horizontes aqui, seremos aqui sim o quadrilátero caipira da saúde da Universidade de São Paulo, mas com muita qualidade, eu não tenho dúvidas que esse curso de medicina já chega vitorioso, e que antes mesmo do primeiro ano de formação, de concluir a primeira turma, vai ser muito referenciado não só aqui no nosso país, mas no exterior também. Então, o time que está sendo preparado aí para trabalhar e já está trabalhando, não é? É muito bom, apoio das duas medicinas de São Paulo e de Ribeirão Preto, e isso, somos USP, e isso faz toda a diferença. O que a pessoa pode esperar do médico que vai ser formado aqui na Medicina USP Bauru, professora? Qual vai ser esse médico que vai sair daqui? Primeiro, um médico que vai ter uma visão extremamente humanística da saúde, né? Hoje a gente, infelizmente, em algumas situações, a gente vê muitos pacientes reclamando de que simplesmente ele foi tratado ali como quase o médico nem olha nos olhos dele, praticamente faz uma consulta e dispensa. Não que eu quero criticar o médico em si, mas é a formação dele. Então, esse preparo prévio que vocês viram ali com o Centro de Educação e Estimulação em Saúde, ele poder visitar os ambientes em loco, ver o que é um paciente que está esperando na fila desde as 5 da manhã para conseguir uma consulta ou conseguir um exame, e se sensibilizar isso e falar assim, olha, eu quero ser um médico facilitador desse processo, eu quero ser um médico que vai fazer a diferença nesse processo e vou colaborar. Claro que isso significa que ele fez voto de pobreza, não é? Ele pode ganhar o dinheiro dele muito bem, honestamente, mas para isso ele não precisa deixar de atender aquele que precisa. Eu acho que qualquer profissão de saúde ele tem que ter essa contrapartida. Ainda agora eu estava conversando com o diretor regional do Santander aí, Universidades, eu disse que o nosso grande desafio ainda para formar o nosso aluno de graduação é criar nele essa visão de eu posso ajudar alguém, e eu quero e vou ajudar alguém. É muito confortável você estar aqui na USP, eles ficaram impressionados com a infraestrutura, e a gente mostrou ali que a gente tem, e realmente se vocês andarem em outras universidades, dificilmente você vê as facilidades que nós oferecemos aqui, e o aluno tem que valorizar isso, e tem que falar, não, olha, eu quero ser um veículo, eu quero, no caso o médico, eu quero ser um instrumento para abrir oportunidades para aqueles que não podem, e mais do que isso, levar o alívio, porque enfermidade ninguém quer ter. E quando você está enfermo, quer dizer, você fica abatido emocionalmente, fisicamente e às vezes até psicologicamente, muitas vezes, né? E se você tiver um profissional que te acolhe, faz toda a diferença e já começa o processo, eu acho, de reabilitação aí. Um médico que olha nos seus olhos e que vai falar, olha, me conta a sua necessidade. E claro que aí essa relação humanística de paciente e médico será o maior legado que a gente pretende deixar para os egressos aqui da Medicina USP Bauru. Fora a formação do profissional, tem toda a economia que se movimenta quando um curso desse porte se instala, mas também a grande novidade é o hospital de portas abertas, que é previsão de 2019 começa a funcionar. O que isso representa para a saúde de Bauru, que é um problema que a gente não esconde, que a saúde de Bauru tem um gargalo muito grande, né, professor? Esse é um delineamento que está sendo feito diretamente com a reitoria, embora a gente tenha acompanhado, mas sem dúvida alguma, quer dizer, você colocar esse prédio de 22 mil metros quadrados para funcionar a bem não só da população de Bauru, mas de todos aqueles municípios que estão no nosso entorno, que fazem parte da estrutura da Diretoria Regional de Saúde 6, né, que é da DRS 6, é muito importante. São mais de 60 municípios. Exatamente, são 67 mais Bauru 68. Então, isso, sem dúvida alguma, trará um alento muito grande, até porque esse hospital será de média e alta complexidade. Então, os casos mais graves poderão ser tratados aqui mesmo, não haver necessidade de, às vezes, ir para Botucatu. E o que é importante, integrados com a estrutura hoje gerenciada pela FAMESP, que é o Hospital Estadual de Bauru, mais a maternidade Santa Isabel, e Manoel de Abreu já começou a fase de reforma, Manoel de Abreu. Isso integrando não só para a população, mas também na formação dos alunos da medicina, da fono e da odonto. Porque hoje, tanto na odontologia como na fonoaudiologia, existe o segmento de odontologia e fonoaudiologia hospitalar. Então isso vai agregar valor também e, claro, quem ganha? A população, porque isso vai revertir em atendimentos e em trazer, dentro do possível, maior resolutividade para as demandas dos agravos da saúde pública.
E o Centrinho continua com toda a sua estrutura, sua eficácia, seu trabalho. Até nós fomos questionados, porque na aprovação desse orçamento de 2018, o Centrinho continua com o mesmo orçamento. O Centrinho é a base da Escola de Medicina. Nós dissemos lá que a faculdade, o curso de Medicina não investiria mais recursos, por quê? É a base do Centrinho que vai funcionar. E o Centrinho não pode deixar de fazer o que ele faz, que é atender seus fissurados, atender os síndromes com fissuras associadas e atender os deficientes auditivos. E isso, pelo contrário, à medida que a estrutura hospitalar ao lado do Centrinho se fortalece, o Centrinho se fortalece. Hoje, por exemplo, nós não temos UTI adulto. No futuro muito breve vamos ter. Então, com mais tranquilidade, podemos fazer cirurgias mais complexas em adultos, que hoje nós não podemos fazer, porque nós dependemos até de outras estruturas para nos auxiliar se houver um caso de urgência ou emergência e temos que correr com o paciente. Então, digamos assim, essas limitações, elas tenderão a desaparecer, consolidando ainda mais o hospital, o Centrinho, como referência daquilo que faz, e mais ainda, quer dizer, a gente vai definir algumas coisas aí, não sei onde eu fico, né? Se eu vou para São Paulo ou não vou, mas na realidade o que a gente quer lá agora é consolidar a parte acadêmica, que vai trazer não só um aprimoramento para os próprios profissionais do hospital, mas a oportunidade de distribuir isso, ou seja, de apresentar isso para outros profissionais, inclusive captando recursos, que vai ser muito importante para a sustentabilidade do hospital e de toda a estrutura que a gente tem lá. Ok, professor, vamos fazer mais um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje aqui a professora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, que é a atual diretora da FOB. Professora, separei um trechinho de quando a senhora assumiu, da posse da senhora, do discurso, que a senhora disse o seguinte: ressalto que a união e o trabalho em equipe que nos tornam mais fortes e menos suscetíveis ao fracasso. O sucesso da FOB e da USP está relacionado ao conceito de que equipes vencedoras são formadas por pessoas que não pensam somente em sua vitória pessoal, mas sim no todo. A senhora acha que foi o grande mérito da senhora, de tudo que a gente tem conversado aqui, ter conseguido fazer com que a equipe pensasse no todo, pensasse no coletivo? Olha, é difícil eu afirmar isso, mas eu acho que os resultados podem responder a sua pergunta. E volto a dizer, quer dizer, quando você tem um objetivo comum e todos entendem que nós temos direitos sim, mas nós temos deveres também, fica muito mais fácil de você atingir suas metas, sobretudo na gestão pública, sobretudo no que é público. Então, até na formatura, meu discurso eu disse, olha, que os pais andassem nos nossos corredores e vissem o que nós temos aqui, porque todos nós valorizamos o que é público e é nosso. Então, assim, o aluno tem que saber que ele vai preservar um ambiente para que outro aluno, em fevereiro do ano que vem, esteja usando aquele mesmo ambiente, com a mesma condição, ou até melhor. Você vê, hoje nós estamos trocando os 89 equipes das clínicas 1, 2, 3 e 4, e isso tem que ser preservado. Os consultórios ficaram aí 19 anos, sendo usados praticamente todos os dias, por mais de 200 alunos, incluindo os de graduação e de pós-graduação. Então, eu reafirmo, eu acho que sim, nós conseguimos trabalhar em equipe, e é com esse propósito que eu procuro levar a minha vida. Eu acho que se você tem objetivos comuns, e vou repetir o que eu sempre tenho colocado nas redes sociais, nos meus escritos aí, né? Juntos faremos mais e melhor sempre. Falando em levar a vida, não posso deixar de perguntar o que a professora Maria Aparecida faz a partir de agora. Continua no Centrinho? Qual que é os planos da senhora a partir de agora? Não, a gente está conversando com o professor Varran e o professor Hernandes. Eu acho que do que a gente já fez no Centrinho, embora eu fiquei com o mandato de meio mandato, não é? Eu posso ficar no Centrinho, acho que eu tenho, como eu disse, essa mudança acadêmica e integração mais dos alunos lá, até para dar esse suporte para o próprio curso de medicina, que num futuro não muito distante já vai virar faculdade e a infraestrutura vai ser do Centrinho, não é? E volto a ser professora. Isso eu vou fazer questão, inclusive conversando com o professor Varran, mesmo que tivesse alguma coisa para fazer em São Paulo, 2 dias da semana eu gostaria de ficar aqui
para me envolver com a graduação e com meus alunos de pós, coitados, que ficaram um pouco mais desorientados do que orientados, mas são pessoas também maravilhosas. Tem projetos maravilhosos esse ano, por exemplo, nós conseguimos a patente de um produto que eu acho que vai ser revolucionário para odontologia, que é o nosso band-aid de boca, a Bebil, e tem várias coisas acontecendo, tem outros alunos que me procuraram para poder fazer projetos. Então, assim, a gente não para. Eu acho que essa é a dinâmica de um professor, e eu tenho a vantagem de ter sido gestor, de ter sido o aprendizado de poder... Então, meus projetos, por exemplo, de pesquisa são melhores hoje, porque a gente sabe trabalhar melhor com recursos, trabalhar melhor, e eu quero passar isso para os meus alunos e fico bastante tranquila com a eleição do professor Carlos Ferreira dos Santos, que foi meu vice-diretor e que, com certeza, está mais do que preparado ao lado do professor Guilherme Jansson para não continuismo, mas dar continuidade, claro, com o estilo dele, cada um tem o seu estilo, né, que a gente tem que respeitar, mas eu tenho certeza que serão mais 4 anos de muito sucesso para a FOB e que venha 2018, que a gente está pronto aí para trabalhar. A gente só pede saúde, né, que isso sem ela a gente não sabe fazer nada, mas minha cabeça fervilha, inclusive ontem mesmo eu dei várias sugestões para o professor Varran, que ele gostou, e aqui ou lá na reitoria, seja onde for, eu vou trabalhar para que todos entendam que juntos faremos mais e melhor sempre. Para a gente finalizar, professora, que conselho, a senhora já deve ter conversado bastante com ele, que conselho que a senhora daria para o professor Carlos, que está começando agora aí? Olha, acho que o Carlos, como eu disse, ele foi um grande parceiro e está mais do que preparado. É essa visão do todo. Eu acho que cada um tem a sua contribuição a dar, uns mais, outros menos, mas que eu tenho certeza que ele está preparado para aproveitar o que tem de melhor de cada um, e os resultados virão assim como vieram nesses 4 anos que nós estivemos juntos aí à frente da FOB, e me sinto muito privilegiada por ter tido essa oportunidade. Acho que meu nome ficou aqui na escola, e eu que cheguei aqui com 17 anos, né, hoje com 57, e é isso que vale. Eu acho que é você saber que você deu o melhor de si e que algum resultado veio. E que não seria só eu, mas todos que entenderam que a FOB está acima de qualquer coisa, é a USP também. Então, se a FOB for bem, se a USP for bem, todos nós iremos bem. Eu tenho certeza que o professor Carlos tem isso muito bem guardado na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, e a FOB terá 4 anos aí de muito, muito sucesso, e fico feliz por isso. Professora, queria mais uma vez agradecer a participação da senhora, agradecer também o apoio nesses 4 anos em nome da TV. A senhora sempre foi uma parceira grande, respeitou bastante o nosso trabalho, entendeu o nosso trabalho. Queria agradecer por isso, desejar boas festas e também boa sorte aí nesses novos projetos, com certeza serão grandiosos. Com certeza, eu que agradeço, desejo a todos aí boas festas e um 2018 muito bom. Eu acho que esse é um ponto também que eu procuro passar para os meus alunos. Por mais que o copo esteja da metade para baixo, olhe sempre o que tem lá, que aquilo que tem lá vai te ajudar a preencher ele tudo de novo. Então, essa é o que eu falo. Não olhem para aquilo que não é positivo, não olhem para aquilo que diz não. Olhem para aquilo que você pode do não transformar em sim, do copo pela metade e transformar em cheio. Essa é a minha mensagem para todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, professora. O último Ligado na Universidade de 2017 fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima temporada.